Olá, estamos aqui em mais um quadro de histórias de um amor raro, um quadro de podcasts do Instituto Famílias Raras, e é um prazer estar aqui com vocês, hoje com um casal muito especial, a Helenice e o Marcos, que são pais da Natália e da Rafaela, e eles vão contar um pouquinho da história deles. Antes disso, eu quero te pedir para compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal e nos acompanhe, que tem muita história legal para você nesses dias. Helenice, Marcos, obrigado por estarem aqui conosco. É um prazer recebê-los na mesa do Famílias Raras Podcast. E a gente está muito alegre em poder falar um pouquinho, contar um pouquinho dessa história tão linda e de tantos anos, né? Prazer é nosso, né? E nós somos muito gratos de ter conhecido essa ONG, ter conhecido vocês, tá? É um prazer estar aqui, né? Somos de Patrocínio e viemos descobrir a ONG aqui em Uberlândia. Estamos muito felizes em compartilhar e ser compartilhados com vocês. E para nós também é um prazer ter vocês aí em cada reunião, que vocês se dispõem, né, sair lá de Patrocínio, estar aqui com a gente, trazer a Natália, que é uma graça de pessoa, e vamos conhecer um pouquinho dessa história, como é que tudo começou na vida de vocês. A Natália hoje já está com 28 anos, 28. né? Então é muita história para contar e é muito interessante que vocês pegaram aí tempos diferentes, né? 28 anos atrás era um tempo um pouco diferente daquilo que a gente vive hoje, né? E viver aí essa transição. Então conta um pouquinho para nós como é que tudo começou. Em 1995, né, em dezembro, descobri que estava grávida da Natália e gente foi uma gravidez esperada, né? E só que com 2 meses de gravidez, eu já tive descolamento de placenta, aí tive que ficar 3 meses de repouso absoluto. Aí nesses 3 meses eu insistindo muito com o médico, né, para me liberar para trabalhar, porque eu sou manicure, né, mexo com salão. Aí ele liberou para mim trabalhar, mas aí depois ela nasceu com 7 meses, prematura. E quando ela nasceu, ela precisou ficar internada na UTI. Ela ficou 55 dias na incubadora, 5 dias no quarto, e a gente fica naquela vontade de levar para casa, né. Mas aí a hora que chegar a hora de levar para casa dá aquele medo, Medo. né, aquela sensação assim: "Ai, agora eu que vou ter que cuidar", né. Mas eu e o Marquinhos, nós somos muito parceiros e ele nunca sempre Sempre teve acompanhando, sempre presente. esteve presente, sabe. E A Natália foi a primeira, segunda. a Segunda. segunda. A Rafaela é mais velha que a Natália. É, Rafaela. Hã. E a Rafaela tinha quantos anos quando a Natália nasceu? 5 anos. 5 anos. E aí vocês foram para casa com a Natália? Já Fomos tinha. para casa, ela tinha, né, aquele, todo mês levar no pediatra, né, estava tudo Até bem, então vocês não não sabiam da sabia. síndrome dela. Não, Até tem então tudo normal. tudo normal. A gente levava para medir, pesar, né, e quando foi 1 ano e 3 meses, ela deu a primeira febre dela. Até 1 ano a gente ficou praticamente em casa, que o médico proibiu a gente de estar saindo, né, de ir para igreja, essas coisas, então a gente ficou mais quieto com ela. Aí quando a gente começou a sair, ela começou a adoecer, E proibia mais por conta da da prematuridade. prematuridade. Porque, voltando lá, né, na incubadora, assim, a gente tinha no dia que ela foi nascer, o médico mandou a gente vir para Uberlândia, porque ela precisava de uma UTI. Só que no dia, não em Patrocínio, na época, só tinha uma ambulância, e ela não estava em Patrocínio. E aí com eu arrumando as coisas pra gente vir, a minha mãe estava chovendo, você não enxergava nada. Aí minha mãe falou assim: "Minha filha, se ela tiver de ser sua, tanto faz ser aqui como lá, ela vai ser sua". E aquilo ali me fortaleceu. E assim, aí eu me Marquinhos, nós conversamos e decidimos ir para o hospital de lá.
Aí o médico foi para o hospital, já começou a dar as vacinas, né, para amadurecer o pulmãozinho dela. Uhum. E aí fiquei 2 dias lá, aí fez a cesárea e aí foi. Ela ficou 7 dias bem. Aí depois começou. Um dia dava epineia, outro dia estava bem. Aí já tinha as possibilidades de mandar ela para cá, né, para Uberlândia. Mas aí o médico, não, ela melhorou. Aí passava uns dias, ela dava outra epineia, sabe? E foi assim, teve um dia que foi assustador, né, amor? Você chegou lá, eu tava num desespero, eu liguei para ele, né? Eles me tiraram lá da sala onde ela tava na incubadora e parece que ela deu tipo uma parada, sabe? Aí eles tiraram a gente. Os médicos não explicavam muita coisa, né? A gente queria, a gente assim. Aí nós dois ficou lá de fora esperando, aí depois chamou a gente para ver ela, que tava tudo bem, né? Uhum. Aí levou aí os 55 dias, ela foi pro quarto, depois teve a aula. E aí vocês estavam em casa e com 1 ano e pouquinho ela teve primeiro. Primeira febre. Aí a gente levou no hospital, o médico falou que era bronquite, que ela tava assim um pouquinho cianótica, com as mãozinhas roxas. Aí colocou ela no oxigênio e melhorou, deu alta. Aí passou 2 meses, deu de novo. Aí, daí pra frente foi meio direto, sabe? Era mês, quase todo mês. E aí não tinha um porquê. Então, Acontecia. ela. Quer falar? Vou falar. Ela É porque a gente. Ela enganava todo mundo, porque ela internava com tosse, com muito catarro. Eles fazem isso, né? É. E então os médicos tratavam dessa área, Aham. sabe? Como se fosse um problema Como se respiratório. toda vez era problema respiratório. E ali foi, né? Se passando, e quando ela saía do hospital, a gente trazia para Uberlândia, levava para Uberaba, nós levamos ela para Ribeirão Preto, sabe? E a gente sempre procurando recurso, sabe? A gente sempre correndo atrás, ela saía do hospital e a gente estava sempre procurando. Se você chegasse lá no meu salão e falasse, tem um médico em tal lugar, um pediatra, a gente saía, a gente E o que marcava. fazia vocês buscarem pediatras era essa recorrência de. Ou tinha algum outro sinal diferente que vocês falavam assim? Não, não tem algo diferente com a Natália. Quando que vocês perceberam que realmente tinha algo que não era dentro do padrão, assim? ela dava muita febre, muita epineia, né? Isso, assim, para nós naquela época, e hoje também, é muito assustador, né? Aham. Ver a criança naquela situação. É, Aí se toda a gente, assim, a pessoa passava informação para alguém, você falava, "Ah, em tal lugar tem médico dessa área." Nós pegava e ia. E uma coisa interessante, naquela época, como diz, nós ia num Fitim 147, né? E rodava para todo lado, Belo Horizonte, Ribeirão, vários lugares, né? Uberlândia, nossa, no Fitim, Uberaba fomos Uberaba, várias foram vezes, várias Buscando vezes, né? Buscando respostas. buscando respostas, resposta. né? Aí com 2 anos, ela teve uma crise convulsiva e nós levamos lá para o hospital e chegou lá, a médica deu um medicamento errado não é errado, uma dose alta para ela. Ela não perguntou peso, nem idade, nem nada. E aí a Natália ficou tipo, ela não parou a crise convulsiva. O remédio foi em alta dose mesmo. E aí foi a única vez assim que a gente ligou para a família, que todo mundo desceu para o hospital, sabe? E essa médica na época, ela já até faleceu, ela era aqueles plantão que você ia no hospital, a gente chamou ela atendeu, só que ela não era obrigada a ficar no hospital. Ela atendia e ia embora. Só que na hora que ela foi aplicar o remédio, eu perguntei para ela, doutora, porque o outro pediatra, ele arrumava meio ml, ela arrumou 3 ml. Eu perguntei se o remédio estava diluído. E ela falou, não, eu que sou a médica, eu que sei o remédio que tem que aplicar nela. Aí virou aquele alvoroço lá, né? Na época nós ligamos pro nosso pastor, ele foi pro hospital, né? E foi um dia, assim, muito importante na minha vida. Foi o primeiro milagre que Deus fez na vida da Natália.
Naquele dia eu ajoelhei lá no corredor do hospital e falei assim para Deus: se aquele Deus que nós servimos ali é um Deus de milagre, eu quero ver um milagre hoje na vida da minha filha. Porque a médica já tinha falado para mim e para o Marcos que não tinha mais jeito. Ela estava em estado assim, Ela tava Praticamente ela entrou em em coma com o coma, remédio, né? Ela ficava assim, só tremendo, repuxando. repuxando um lado, mas desacordava, né? E não voltava, sabe? Então, assim, afetou a parte neurológica dela. neurológico dela. Aí, quando foi, eu ajoelhei lá e pedi para Deus, na mesma hora ela chorou. Aí a médica já falou para nós que ela tinha dado uma melhorada, sabe? Só que aí, a hora que ela viu, né, a família toda ali já, aí o porteiro do hospital era muito amigo nosso, assim, ele ia lá pro quarto, conversava com a gente, né, porque a gente já estava muito tempo ali, né. Aí ele foi, deu, sugeriu para a médica, manda essa menina para fora, sabe? Aí eles tentaram Uberaba, Patos e aqui em Uberlândia. Aí ela foi lá, mandou chamar o mesmo Marquinhos para falar que tinha conseguido a vaga aqui na medicina, né? Aí ela falou: vocês têm 5 minutos pra vocês ir na casa de vocês, pegar os documentos, roupa, que a ambulância já tá chegando. E nós já chegamos no hospital, ela já estava dentro da ambulância. Tá? Aí a gente veio só com uma enfermeira, que tinha que ter vindo a médica, né? Nós viemos só com a enfermeira. Chegamos aqui, o motorista da ambulância falou assim para nós: por que vocês não vão para um hospital particular? Vocês têm condição, vocês têm plano de saúde, né? E aí eu falei para ele: não, lá na medicina já está esperando ela e a gente vai para lá, né? Aí quando nós chegamos lá, a médica falou: não. Eu falei para a médica que não tem lugar para a Natália aqui. Nossa! Aí foi aquele pânico, né? Só que a enfermeira também já era amiga nossa, ela falou assim: Lenice, pode ficar calma que a Natália já tá voltando, sabe? Aí a médica resolveu olhar, né? Vou ver o estado dessa criança. Aí ela levou a Natália para dentro, olhou, avaliou e nós ficamos lá no corredor 3 dias com ela. Nossa! Aí depois nós tivemos alta e ela falou para nós, né, que se a gente quisesse processar a médica, né, que ela ia dar toda a documentação, que tinha, o remédio realmente tinha sido uma dose muito alta, né? Mas aí a gente não quis porque é uma cidade pequena, né? A gente podia precisar dela de novo, né? Então, Marquinhos, não vamos mexer com isso. Aí Não valia a Não pena. valia a valia a pena, né? pena, né? Aí, assim nós fizemos. Voltamos para a cidade, para Patrocínio e continuamos a vida. E a Natália foi crescendo Então, aí ela ficou com uma e aí sequela muito séria, né? Porque ela dessa ficou de, tipo assim, 10 horas da noite até 6 da manhã, praticamente em coma, né? E repuxando. E ela ficou com o lado esquerdo dela prejudicado. Perdeu isso todas as foi forças do depois lado desse esquerdo. episódio com esse medicamento. É. Aí, assim, a Natália sempre teve tratamento de fisioterapeuta, de fono, sabe? A gente, na minha casa virou uma clínica. Sei como é que Eu é. tinha, eu tinha uma fisioterapeuta que ia na minha casa, então lá a gente colocou todo o equipamento que ela pediu, né? Rampa, colchonete, espelho, sabe? E a gente trabalhava muito com ela nos dias que ela não ia, né? A gente trabalhava também com ela. Sei como é que é isso. A rotina de terapia é intensiva, É, né? intensiva, Isso tudo sem um diagnóstico. sem um diagnóstico. E vocês iam atendendo a Natália nas necessidades dela, ela ia crescendo. E como que foi esse processo de buscar um diagnóstico e de chegar, né, a ter esse diagnóstico dela? Os médicos lá, igual te falei, né? Ela ficou 3 anos e meio praticamente internada e não fez nenhum ultrassom. Eu falava que a barriguinha dela estava inchada, eles falavam assim: não, é por causa de que ela tá tomando muito soro, né? E então incha a barriguinha dela. Eu sempre batia nessa tecla, né? Mãe conhece, né? Aí. Ah, e outro episódio também que eu esqueci de falar, que com 2 anos e meio, ela. Eu levei ela num pediatra, que o pediatra dela fazia plantão em Brasília. Então, quando ela adoecia que ele não estava, eu levava em outro. Na época tinha 13 pediatras,
11 conheceu ela, sabe? Ah, Então, toda vez que ele viajava, que ela adoecia, a gente levava em um, sabe? Aí, a gente levou nesse pediatra e ele falou assim: alguém já te falou que a Natália tem uma síndrome? Eu fiquei desesperada. Falei, não. E com qual? baseado em Baseado quê? em quê que você tá falando que ela tem essa síndrome? Ah, por causa do olho, por causa da uma orelha diferente da outra, né? Só que a gente nunca tinha, como ela tem o olho igual ao do pai dela, né? Então, pra nós era normal, né? E outro detalhe também que a gente não citou, a Natália nasceu com o sexto dedo também. Hum, Ela nasceu com o dedinho um dedinho a mais. lateral a mais, com assim, osso, formação normal, com o dedinho a mais. Que era um sintoma também de Dá síndrome, né? sim. Isso. Aí, quando ela fez 3 anos e meio, que o médico dela viajou de novo, aí eu levei no pediatra que cuidou dela 18 anos depois. E ele falou assim: nossa, mas você mora aqui dentro do hospital e até hoje não sabe o que que sua filha tem? Eu falei: não sabe. A gente não sabe, né? Não tem diagnóstico. Ele falou: então vocês se preparam, porque vocês vão ficar aqui até eu descobrir. Aí eu pensei: ai, Deus, que maravilha, agora vai, né? Vai dar tudo certo. Aí ela internou na sexta, eu já levei ela já começando a ter uma crise, né? Porque o outro médico falou que não ia internar ela mais, porque era para mim aprender a cuidar dela em casa, tá? Aí eu levei ela nesse médico, ele internou ela, ele atende de frente à Santa Casa e ele já correu com ela, já internou, já medicou e já pediu os exames, né? Aí, quando foi à noite, ele chegou lá, cabisbaixo, falou assim: olha, não deu nada. Mas não dava nada porque a Natália, ela não descansava de antibiótico. Hum, Era um atrás do um outro. atrás do outro, então não dava nada os exames dela. Não dava nenhum tipo de infecção, sabe? Aí ele pegou e aí no outro dia ele chegou lá muito preocupado e aí pediu mais outros exames, né? Aí à noite ele voltou lá, aí os pais do Marquinhos estavam lá no hospital, tava todo mundo já muito preocupado, porque ela estava muito prostadinha, dessa vez ela ficou bem ruinzinha mesmo. E porque das outras vezes, às vezes o Miss Marquinhos um ficava de um lado, outro da cama, e a gente assim, sem saber o que fazer, ela fazia carinho na gente, tipo assim, papai, vai dar tudo certo, mamãe, vai dar tudo certo. Aí o médico chegou lá à noite, né, e falou que não tinha dado nada nos exames. E se ele podia chamar o outro médico, que é o que cuidou da minha filha mais velha, mas ele deu um remédio errado para ela também. E então a gente tinha medo, porque a Natália, uma coisa que eu não contei, depois que ela adoeceu, ela não pegou mais peso. Ela adoeceu com 13 quilos e ficou até 4 anos, 5 anos com 13 quilos. E quando ela adoeceu, ela já estava gatinhando, querendo dar uns passinhos, falava mamãe, papai, teteia, né? Já estava desenvolvendo Desenvolver. bem, né? Depois parou tudo, né? Depois que ela teve esse medicamento, essa dose aí Essa dose desse medicamento. Aí esse médico chamou o outro médico, que era amigo dele, que os dois trabalhavam juntos, né? E esse médico, só de palpar a barriga dela, ele descobriu que ela só tinha um rim. E o que ela tinha estava muito grande. Olha só. Aí aí descobriu que ela tinha refluxo urinário. Quer falar agora? Não, pode. Explica um Aí, pouquinho, assim, explica para os leigos o que que seria isso. o que que é refluxo urinário? É a urina da bexiga volta para o rim. E também, além disso, ainda saía, tipo que Pegar Cai infecção na, também. cai na, na no parte abdômen. intestinal. Aí dava infecção. Então, essas internações dela todas eram essa infecção, sabe? Aí foi chamado um urologista, né, lá da cidade mesmo, e medicou ela e fez os exames. Mas depois de 15 dias, que ela tinha que ficar 15 dias sem antibiótico para poder fazer os exames. Aí nós fizemos os exames que era possível de fazer em patrocínio, né? Aí ali ele já descobriu que era um refluxo urinário. Aí
Logo já apareceu alguém para contar que aqui em Uberlândia tinha um nefrologista muito famoso, só que era de adulto, né? Mas a gente trouxe ela, a gente correu atrás. Foi a única vez que o Marquinhos não veio, não participou de uma consulta dela, que foi meu irmão que trouxe. A gente conseguiu um encaixe, né? Então tinha que ser naquele dia, e nesse dia ele não podia meio vir. que rápido. É, Não deu para se planejar. não. Aí esse médico aqui marcou a cirurgia, né, para ela, na outra semana. Aí, no final de semana, eu resolvi ligar pro pediatra dela e contar que ela ia fazer a cirurgia. Porque o médico lá de patrocínio passou um antibiótico para me dar para ela 3 anos. O Bactrim, 3 anos sem parar, todos os Nossa. dias. E aquilo ali foi assustador. Uma pessoa que eu nunca vi ninguém falar que toma. A gente vê que não pode tomar antibiótico, né? Direto, assim, né? Aí, de repente, você escuta do médico tomar antibiótico 3 anos, né? Aí a gente entrou meio que desesperou, né? Aí a gente veio nesse médico aqui, ele deu a opção de fazer a cirurgia nela. Aí eu resolvi ligar pro pediatra e contar. Ele falou assim: Lenice, ele te contou que vai colocar uma válvula na Natália? Falei: não. Ele falou assim: a Natália é muito alérgica. Se colocar essa válvula e ter rejeição, ela vai perder o rim que ela tem. Aí foi outro, né? Outro tempo São desesperador, né? decisões difíceis, né, que a gente tem que tomar no meio da caminhada. Aí o E Marquinhos, muitas vezes a gente nem tem conhecimento É, mesmo, né? A gente é leigo e tem que estar ali tomando uma decisão. na hora que falou vai colocar a válvula, eu assustei, porque normalmente válvula a gente fica meio assustado, normalmente coração, essas coisas Aham. me dizem. Aí eu peguei e falei com ela, falei, não, vamos lá conversar com o médico, porque válvula, me disse, só se ela tivesse assim, ou coloca a válvula ou não tem outra solução, né? Uhum. Mas aí eu peguei e falei, não, vamos lá conversar com o médico, né? Por causa dessa válvula. aí nós viemos num bate-volta aqui, consegui marcar com ele 6 horas da tarde, ele saiu do serviço, nós viemos. Aí ele explicou que ia colocar a válvula nela mesmo. Aí nós desmarcamos a cirurgia. Aí o médico dela lá de patrocínio falou assim: não, se eu soubesse que vocês iam levar ela para fora, eu ia mandar vocês para um especialista, né? Aí foi aí que ele mandou a gente para Belo Horizonte, que só tinha especialista nessa área, nefrologista pediatra em Belo Horizonte. Aqui por perto não tinha. Aí que a gente, como se diz, achou que tinha resolvido, começou a luta, né? E aí começou. Aí nós fomos para Belo Horizonte. Ela já estava com 3 anos e meio. Aí chegou lá em Belo Horizonte, o médico falou: não, para mim medicar a Natália, nós temos que fazer todos os exames. Ela tem que passar por um geneticista. Esqueci também de outra parte, toda anotada aqui, mas não tá olhando. Com 2 anos, quando esse médico lá de patrocínio falou que ela tinha a síndrome, a gente descobriu o doutor Luiz Roberto aqui na medicina e nós conseguimos um horário com ele. A gente fez o cariótipo, mas deu negativo, Não porque deu mandava nada. o sangue para fora, né? Aham. Então o médico falou assim que de cada 10, 5 poderia dar erro, né? Aí quando a gente foi para Belo Horizonte, a gente foi no doutor José Silvério, né, que ele era especialista. E aí ele mandou a gente para uma clínica que era especializada em cariótipos, né, Genética. genética. Aí lá nós fizemos o cariótipo dela. Aí 30 dias para ter o resultado. Foi aquela tortura, Aquela espera aquela difícil. espera. Eu acho que eu fui de patrocínio a Belo Horizonte, sem conversar com o Marquinhos, sabe? Naquela expectativa, né? E nós chegamos lá, para nossa surpresa, deu negativo. Não deu nada. Não deu nada. Aí nós voltamos lá para o médico dela, né? Nesse mesmo dia, e ele medicou ela. Aí ele passou um antibiótico para ela tomar 4 anos, todos os dias, sem parar. Porque o refluxo da Natália era de 4º grau. Porque quando é 1º e 2º grau, é É rápido, mais simples é de simples. corrigir. Mas o dela já era de 4º grau, que é o último grau que tem, sabe? E ali toda vez que o doutor Zé Silvério olhava a Natália, ele falava assim: essa criança tem uma síndrome. Por causa do rim, por causa do dedo, né? Uhum. E, e a gente foi consultando, tendo acompanhamento com ele. E agora
E aí, como é que vocês chegaram nesse diagnóstico mesmo? Foi aqui em Uberlândia? Não, aí nós ficamos tratando lá com o médico, né, com o doutor Zé Silvério. Aí depois, com 5 anos, apareceu uma cliente minha lá no meu salão e falou que conhecia um médico, um nefrologista pediatra em Brasília. Aí nós fomos para Brasília levar ela. Aí chegamos lá, a gente foram assim, fizemos muitos exames diferentes nela, que ela, assim, era exames sofridos, sabe, assim, né, bem, que teve, É, teve que amarrar ela, teve que aplicar um contraste que a gente não podia ficar com ela, sabe? E só que a gente queria ter uma segunda opinião, porque até então a gente estava fazendo aquele tratamento só como opinião, né? Aí que eu acho que é muito importante, né, a gente ter Eu sempre falo isso o também. doutor José Silvério, ele era uma pessoa assim, eu falava que ele era nosso psicólogo, nosso. Não, ele é assim, a gente saía, o Marquinhos falava assim, nossa, é a consulta que eu pago com gosto, porque ele deixava a gente assim na maior À tranquilidade. vontade, Sabe? explicava. Explicava tudo, sabe? Então, aí a gente chegou lá com os exames de Brasília, mostrou para ele, ele falou assim: vocês têm todo o direito de fazer isso. É porque vocês, é sinal que vocês são uns pais muito, né? Quer o bem mesmo para a Natália, tem todo o cuidado com ela e vocês estão certinho. Só que uma coisa eu vou falar para vocês, nunca faça cirurgia nessa criança, que ela não aguenta, não pode colocar válvula, sabe? Aí nós ficamos com os dois médicos até o de Brasília falar que tinha que fazer cirurgia, né, bem? De que falou, nós nunca mais voltamos lá. Ai, ai. Aí, com 6 anos, eu, assim, porque a Natália não. Mas o médico explicou para nós que ela ia desenvolver só depois dos 4 anos de tratamento, Hum. sabe? Aí, com 6 anos, eu corri atrás de um político e eu consegui uma vaga no Sara, sabe? Em Em Brasília. Brasília. Que eu tenho 2 irmãos que moram lá, então pra gente era mais fácil, né? Uhum. Aí A a gente gente. chegou a tentar também para o Samuel uma vaga lá. Mas na época eles não aceitaram porque ele usava, porque eles falaram, né, que ele usava tráqueo e por conta da pandemia eles não estavam aceitando crianças com tráqueo. Então eles não tinham condições lá para cuidar e tal. Uma coisa assim que eu lembro. Mas aí deu certo. Tá bom. era pra ser. Mas e ela conseguiu, ela Aí eu foi. consegui essa vaga no Sara, nós fomos pro Sara. Aí começa tudo de novo, né? Porque lá no Sara eles não aceitam nenhum exame de fora. Tudo lá. Aí, como o médico do Sara, o geneticista do Sara, era aluno do médico da Natália de Belo Horizonte, ele aceitou o cariótipo, sabe? Hum, Aí nós fizemos exame 3 anos lá no Sara. Eles procurou tudo, fez todos os exames que podia fazer. foi uma longa jornada. Foi uma longa jornada. Era de 3 em 3 meses, a gente tinha que levar ela. Aí, lá no Sara, aí a gente, quando eles fizeram tudo que tinha que ser feito, né? Aí eles fizeram uma reunião com a gente, falou que não, resolveram fazer outro cariótipo para fazer tudo que tinha que ser feito, Uhum. né? Se a gente aceitaria, né, que ia tirar um pedaço de pele debaixo do braço dela para fazer esse cariótipo. E nós aceitamos, aí marcamos, fizemos, aí deu positivo. Aí Agora você vê. Aí deu a síndrome de Wolff-Rayet, né? é difícil falar. É difícil de A falar. maioria é assim, né? É, Cada e nome. é uma síndrome assim que na época que foi descoberto, se não me engano, acho que eram mais 15 pessoas que Tinha tinham 15 casos 15 no casos no Brasil. país só, né? Então, assim, pelo menos deu um norte para Uhum. tratamento, né? As características dessa síndrome, eu até anotei aqui, é uma síndrome de deleção do 4P, perda do braço curto do cromossomo 4, retardo do crescimento, deficiência cognitiva, convulsões, problemas renais, dentre outros, né? Então, assim, é uma síndrome bem, Muitos sintomas, né? muitos Muitas sintomas, né? características bem específicas. Né? Interessante. E
E como que foi essa descoberta e agora vocês terem um diagnóstico e isso mudou, o tratamento, direcionou, isso foi positivo para vocês? E Não, co porque síndrome não tem tratamento, né? É é, cuidado é mesmo, dos sintomas, mas né? aquilo ali para nós, assim, sabe quando você fica leve com Uhum. aquele diagnóstico e você fala assim, cuidar, igual o médico falou lá para nós de Belo Horizonte, é cuidar É dela, cuidar. E dar né? uma E qualidade de realmente, vida melhor, né? Quanto mais assim, melhor, né? É o que eu acho que o diagnóstico ele é importante para que a gente conheça um pouco mais, né, sabe o que que pode vir, né, acontecer, quais os sintomas que a gente pode, se em algum momento acontecer, a gente sabe que aquele sintoma é uma é uma característica característica. previsível, esperada, então isso é bom. Mas de fato o cuidado é sempre atender a demanda, né? Aquilo que a criança está precisando ali no momento. E é as terapias, é aquilo que é ir atendendo ela dentro daquilo das necessidades dela, né. Mas o diagnóstico nem sempre é possível, né, o Samuel mesmo não teve nenhum Não teve. diagnóstico. A gente fez 3 exames genéticos, o cariótipo, o microarray e o exoma, e não deu em nenhum Ó, deles. Então a gente não teve um diagnóstico, mas a gente ia, igual você falou, cuidando, é, né, aquilo que a gente podia incentivá-lo, a gente fazia, aquilo que a gente podia oferecer para ele de qualidade de vida, a gente oferecia. E a ideia é essa mesmo, né, eu acho que o diagnóstico ele traz um certo conforto nesse sentido, né, até da gente conhecer um pouco mais, mas ele não é destino, né, É, a gente fala muito isso, diagnóstico não é destino, então a gente não precisa tomar aquilo, né, como também. diz, não é a cura, né? É, Mas é um procedimento para a gente saber com o que está lidando, né? isso, exatamente, dá um outras pouco de características norte. da síndrome da Natália é lábio liporino, que a gente está num grupo agora da síndrome dela, tem 157 crianças com a síndrome dela. Então, assim, muitos deles usam atráqueo, muitos têm lábio liporino, e o primeiro que a gente conseguiu encontrar, na época que o pediatra dela conseguiu entrar assim, no Google, né? A gente não E sabia muita coisa e ele conseguiu achar um de São Paulo. A gente entrou em contato. Ele estava assim, praticamente em estado vegetativo, sabe? Assim, numa cama, não tinha nem movimentos. E é igual a mãe dele lá falou para mim. Lá em São Paulo é muito difícil, né, de conseguir um tratamento, de você levar todos os dias, né? Igual a uhum. Natália. A Natália, ela tá na PAI desde 4 meses de idade. E ela tá lá até hoje, sabe? Assim, é muito gratificante, né? Porque o carinho deles, né? Eu falo assim, gente, quem trabalha na PAI é porque ama aquele lugar, né? Porque eles mexem só com crianças especiais mesmo, né? E ela, assim, ela chega lá, ela abraça todo mundo, beija todo mundo. Até uma época que eu coloquei ela numa escolinha, só que ela ficou nas duas. A gente não tirou ela da PAI. Só que aí ela completou uma idade que a gente tinha que fazer uma escolha, ou a PAI ou a escola. E o Marquinhos estava querendo que ela ficasse na escola e eu queria que ela ficasse na PAI. E esse médico lá de Belo Horizonte falou assim para o Marquinhos: o que, que você acha de ser colocado num lugar que todo mundo te ajuda? Isso foi uma lição para nós, né? Porque a Natália está numa escola que ela precisa de ajuda para tudo. E lá na PAI, ela ajuda outras pessoas, Uhum. né? Ela busca uma água, ela empurra uma cadeira, sabe? Então, assim, aí ele arrumou o Marquinhos É, nessa, Pegou. é, aí foi ele. realmente o lugar dela é na paz, né? Se sente Ela se sente em casa, em se sente casa, acolhida, se sente acolhida, pertencente, pertencente, né, isso é é importante. diferente. E aproveitando esse gancho aí, conta para nós um pouco como que foi a questão da Natália na sociedade, né, naquela época, e o que que vocês as experiências que vocês já tiveram, talvez de preconceito realmente, ou de falta de instrução, né, da sociedade, que às vezes não saber também lidar com a situação. Vocês tiveram algum episódio que vocês achem interessante aí contar? Como é que foi essa experiência de Teve alguns episódios, a gente já teve episódio assim, às vezes até em festa,
e ter que sair em festa por se sentir rejeitado. E assim, e realmente foi rejeitado. Chegaram até a falar, nossa, deixa pra lá, como se diz, que a Natália ela é muito assim, explosiva, ela grita, ela fala, ela quando gosta de uma pessoa, ela agarra na mão, não quer soltar, né? E tem pessoas que às vezes rejeitam isso, né? O carinho da pessoa, né? Então já Uhum. aconteceu às vezes a gente está em festa e ela ser rejeitada. A E a gente gente levanta e vai simplesmente embora. levanta e vai embora, né? Então, assim, aonde a gente vai, que a Natália não pode ir, a gente não vai, sabe? Então ela faz parte, como diz ela, na frente mesmo. É Então, isso. assim, eu acho que tem que ser assim, mas realmente até hoje ainda tem parte da sociedade que ainda rejeita essas crianças, né? E vocês conseguem perceber diferença, assim, se melhorou, se hoje tem mais consciência, tem mais informação, ou se de Não, fato. melhorou, pessoal, assim, é muito divulgado hoje, né? As ONGs trabalham muito, trabalham bem, né? Então, assim, nesse quesito melhorou bastante em relação ao passado, que ao passado realmente, assim, a gente às vezes chegava num restaurante, elas às vezes davam um grito, todo mundo se assustava, aquela coisa. Hoje não, hoje a pessoa já olha, como diz, já vê, já olha e já sente, não é uma criança especial, como se diz. Mas tem melhorado bastante. A sociedade tem entendido o comportamento dessas crianças, né? Vamos lutando por Vamos isso, né? lutar. Isso. Ainda tem muito trabalho ainda a ser feito, É, né? realmente, realmente, mas é o nosso papel realmente Sim, também, né? O nosso, tanto enquanto ONG, mas também enquanto pais, sim. né? Mostrar para a sociedade que eles fazem parte, né? Eles são parte da sociedade, eles são parte eh, do, do Sim. contexto, né? Não são. Antigamente, até os próprios pais, muitas vezes, deixavam a criança só em casa, né? Não Hoje, assim, tinha essa. infelizmente, ainda tem, na nossa cidade Ai, ainda tem, É, né, pais que não saem com a criança, fica fechado, tem na própria pai, né, tem pais que, assim, não quer levar a criança a pai, porque tem aquele preconceito, né, é, das crianças que estão lá. Então, assim, infelizmente ainda tem próprios pais com preconceito dos próprios filhos. Imagina, assim, o que que sobra para a a sociedade, né? sociedade, Então, exatamente. tem muito trabalho pela E é frente. nosso papel tentar trazer essa consciência, né? Sim, Tanto para a sociedade e até para os pais também, de que eles são parte, né? mas uma coisa, Marina, que deixa a gente muito triste, assim, a gente não pode reclamar dos atendimentos que a gente teve lá em Patrocínio, assim, em questão a médicos, sabe? Em questão de enfermeiras, né? A gente foi muito bem tratados o tempo que a gente ficou ali. Mas hoje a gente vê que a gente leva a Natália no médico e conta a síndrome dela, você volta lá daqui um mês, ele não estudou nada sobre aquela síndrome. Eles não procuram ter interesse. Uhum. Porque a gente está vendo aí hoje o tanto de gente, de crianças autistas, né? Com várias síndromes, né? Que o dia quando falaram para mim que tinha 90 tipos de síndrome, eu pensei, meu Deus, né? Eu achava que tinha 5 tipos de síndrome, né? Então, assim, É isso muita deixa a gente muito triste, sabe? Quando você vai no médico e quando você volta, 2, 3 meses depois, que ele pegou, falou, não, vou estudar essa síndrome, né? A gente teve um caso lá em Uberaba que a gente levou a Natália numa médica lá e, e ela falou que ia fazer uma reunião com os médicos lá, passar o caso da Natália, né? Foi quando ela ficou mocinha, né? E eu, 12 anos, eu, ai meu Deus, é meu bebê, né? Aí, e a gente foi correr atrás para ver se tinha jeito de fazer alguma coisa, né? Aí um dia o Marquinhos chegou lá, eu tava chorando. O que que aconteceu? Eu falei, a médica ligou e falou que essa síndrome é muito rara, que eles não sabem nada dessa síndrome, que não tem como medicar a Natália. Aí o Marquinhos falou: parabéns para essa médica, porque ela pelo menos é consciente, né? Pelo menos assumiu, né? Pelo menos assumiu, né? Você não tem que chorar, você tem que achar é bom. Imagina, leva lá, né? Que era uma médica particular, né? Se ela quisesse, né? Então foi assim, aí me deu aquela levantada, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, Marina, a gente passou esses anos todos no hospital, né? Eu nunca dormi uma noite sozinha no hospital. Marquinhos trabalhava o dia todo
Ele ia em casa, tomava banho, jantava e levava a minha janta E dormia no hospital. e dormia no hospital. E ele chegava lá, eu tomava meu banho, sabe? Então, Isso assim, é tão a gente importante, teve né? esse companheirismo o tempo todo. E às vezes eu dormia, às vezes, 15 dias no hospital, e no meu trabalho ninguém sabia que eu estava dormindo no Ninguém hospital. Eu sabia. chegava, como se estivesse normal, vindo de casa, trabalhava, cansado, mas dormia no hospital. Nunca deixei, Como é graças a importante, Deus. com certeza é uma força, né? Que, que a família ganha Sim, quando os dois estão juntos, quando os dois estão unidos, quando tem essa estrutura, com certeza a Natália é muito abençoada por ter vocês sim, nós somos como muito pais. abençoados, porque, Também, nós somos muito nossa, abençoados, porque é uma alegria, pode ser. ela assim, hoje a gente lá na mesa almoçando, ela querendo fazer carinho em todo mundo, sabe? Mandando beijo, Ela é fazendo uma gracinha coração, mesmo. sabe? Ela é uma graça. E como foi para Rafaela também? Fala um pouquinho aí, como é que a Rafaela participou de todo esse processo? Então, a gente fala que a Rafaela é uma criança muito abençoada, porque ela soube entender, né? A gente, inclusive ontem, né, a gente fazendo esse rascunho aqui, e ela ajudando a lembrar de tudo. Aí eu falava assim, nossa, porque muitas das vezes a Natália dava crise convulsiva de madrugada. Eu falei com o Marquinhos, como que a gente fazia com a Rafaela? A gente arrumava ela dentro do carro, levava também. E a Rafaela, mãe, um dia minha tia até passou lá na porta do hospital, me viu lá, eu sentada lá no banco. Então, assim, e a Rafaela, ela é muito preocupada com a Natália. Ela é muito prestativa, muito A assim, gente vê mesmo quando elas é, estão. ela é muito preocupada com a alimentação, com os cuidados Eu até dela. perguntei, ela pode comer um docinho? Pode. É, Então tá bom, não vou dar. Mas assim, não pode porque por causa dos dentes, que a gente. E também, Fica né? cuidado, É, porque é ela não, cuidado, ela, né, pra evitar. às vezes ela não Aham. gosta muito, então a gente tira essas coisas pra. É, não, com certeza, é cuidado. Eu É. vejo que é realmente um cuidado. É muito legal conhecer um pouquinho mais da história de vocês, né? Tem mais alguma coisinha aí, algum fato importante que vocês querem? Então, uma coisa que eu quero falar também, Marina, aí quando esse médico da Natália, lá de Belo Horizonte, doutor José Silvério, que eu falo que foi o nosso paizão, né, que nos fortaleceu muito, que nos ajudou muito. Toda vez que ele falava que a Natália não ia andar, não ia falar, eu falava, tá repreendido em nome de Jesus. Toda vez que ele falava. E Deus, assim, foi tão maravilhoso que quando a gente descobriu que ele estava com câncer, o pediatra avisou a gente e a gente marcou a consulta dela rapidinho lá, que já era época de levar. E no dia de a gente levar a Natália, era o dia da quimioterapia dele. Aí ele desmarcou para atender a Natália, que Olha. era uma despedida. Aí naquele dia ali, ele falou para nós assim: vocês acreditam em milagre? Falei, claro, doutor, que eu acredito em A milagre. gente vive um. A gente vive um. Aí ele, pois é, a Natália é um, porque tenho 40 anos de medicina, nunca vi um refluxo de quarto grau ter cura. E uma coisa que eu esqueci de te contar, a Natália tomou esse antibiótico até 8 anos e nunca mais ela deu nenhuma infecção urinária, Olha só, sabe? Então, assim, 20 anos então já, 20 sem infecção anos. urinária. Então, o dia que nós voltamos lá, porque esse médico ele não deu alta para nós. A gente ia lá de 6 em 6 meses, depois passou de ano em ano. E a gente ia em Belo Horizonte, tinha que fazer os exames em Belo Horizonte, tudo lá, sabe? E aí, nesse dia, ele falou para nós que nesses 40 anos de medicina dele, ele nunca tinha visto um refluxo de quarto grau ser curado. E a Natália tinha sido curada. Que bênção, que Foi bênção. benção, Milagre, foi milagre mesmo. milagre de Deus. E qual que foi nessa trajetória aí de 28 anos, qual que foi o momento mais marcante, assim, que vocês viveram? Se teve algum momento, assim, que realmente foi... Vocês têm alguma lembrança, assim? Para mim, os dois foi esse dia que ela teve uma parada no berçário e dessa medicação errada que nós passamos essas horas bem difíceis. Para mim, foram os dois piores episódios. E lógico, todas crises convulsivas, né? Porque é muito triste, é muito.
doloroso, né? A gente vê um filho dando uma crise convulsiva, mas graças a Deus a gente tinha uma fé, a gente tinha um Deus que cuidava da gente, né, amor? A gente. Não, sim, tem umas passagens assim que marcam, uma coisa simples, mas que marca. Um dia a gente morava do outro lado da cidade e ela deu crise de madrugada. Ela deu crise, nós saímos correndo. Eu tinha um carrinho mais velho e tava assim, não tinha abastecido, tava com pouco petróleo. E eu tinha que ir pro. Aí nós corremos, entramos dentro do carro. E a hora que foi subir uma rua, indo para o hospital, uma rua fina, só um detalhe. Aí tinha uma pessoa que acho que estava bêbado, tentando guardar o carro e fechou a rua. E eu não Ó, estava dando conta. E eu parei e gritava, falei, dá licença, deixa eu passar. E eu com medo de voltar e ter que dar a volta, e a gasolina não dá para ir chegar no hospital, sabe? Aí eu fiquei com aquela ansiedade de si, falei, vou ter que ajudar a empurrar esse carro. Aí com muito jeitinho ele conseguiu. Mas assim, eu fui assim, com o olho até fechado, pedindo a Deus para que o petróleo não acabasse, sabe? Para chegar no hospital para ela ser atendida. Então, depois desse episódio, aí eu nunca mais deixei lá no ciclo, porque eu falei, uma hora a gente precisa. Mas nossa, foi uma passagem assim, nossa, eu fiquei louco na hora, cuidado sabe? de E Deus. gritava, e xingava, que aí a gente E eu perde soprando no rostinho dela para o ela respirar, né? respirar, porque naquela situação, né? Mas sim, são fatos que acontecem, né? Angustiantes. É. Um dia também, né, amor, que nós tava levando ela para o hospital, o médico deu alta para ela, mas a gente tinha que levar ela lá todo dia para ela tomar um antibiótico. Isso ela já estava em tratamento, Uhum. sabe? Aí, você lembra que Batido, bateu? batido do carro, né? Aí uma mulher entrou, não parou no par e bateu no Nossa, nosso carro. você estava a caminho do hospital. Nós Já estava chegando, chegando no faltando 2 hospital. quarteirões para chegar no Não, hospital. Aí, o pessoal, em vez de socorrer a gente, que estava com ela, que ela tinha batido a cabeça, né? Não, foi socorrer, foi a outra que não tinha carteira. Então, assim, é, aquele dia foi desesperador também, né, Foi, amor? nossa, a gente que ela precisando descer, não sabia se Nosso tinha visto o carrinho carro, velho, carrinho né? Com velho, muita dificuldade. gente, mas as coisas que acontecem assim na trajetória que Mas que depois deu marca. tudo certo. E qual que foi esse momento de muita alegria, assim, que vocês lembram, assim, de realmente algo que aconteceu, que vocês... Ai, tem muitos, né? Foi assim, igual eu tô Sim. te falando. é, Quando a gente achou esse médico lá, né, quando a gente foi mandado lá para Belo Horizonte, a gente se sentiu bem aliviada, bem, assim, encaminhada, né? E assim, a Bom. gente viu que tudo era de Deus mesmo, né, que a gente estava bem amparados, né? E a gente se sente mais tranquilo, né? assim, coisas boas são esse fato desse médico e a Natália diz hoje, por exemplo, né, quanto tempo que ela não vai no hospital assim para É, ser medicada nem nada. Nossa, ela hoje é uma pessoa, uma menina perfeita, não tem nada. E graças a Deus, né, como se diz. Estamos Bem. trabalhando ainda, mas vencemos. Ela venceu, né? Então, E hoje agora é ela só. ainda toma algum medicamento? ela toma remédio controlado, né? E o ácido úrico dela, de vez em quando sobe, aí ela tem que tomar um remedinho para ácido úrico também. Mais perto do que já foi? É Não, É nada. nada, né? Então, bem, assim, como se É diz. praticamente nada. mas outra E coisa a foi gente vê realmente que ela é muito saudável. A Muito gente saudável. vê ela Nossa. aqui, é uma benção ver ela aqui. uma coisa que a gente notou, que esqueceu de falar, Marina, é sobre ela teve alta aos 9 anos do Sara. Aos 12, a gente foi fazer um raio-x dela lá em patrocínio e o médico falou: "Nossa, mas eles nunca viram que ela tem essa escoliose, né?" Aí nós tentamos outra vaga no Sara, conseguimos voltar pro Sara e nós ficamos mais 2 anos no Sara para tratar da Tratando. escoliose dela. Aí ela usou aquele colete que ele é de fibra, né? Fibra. Isso. E o Marquinhos até chorava para colocar aquele colete nela, sabe? Porque Já vi, realmente é um que é rígido, é, E assim, para ele chegar para machuca, chegar né? nesse colete, tem que esticar ela, tem que arretar para fazer, sabe? Então, assim, esticava ela naquela. Nossa, ela tinha que ficar esticadinha mesmo, assim, arretar a escoliose para se desenhar, para confeccionar, né? aí passa Então o é muito gesso, sofrido, sabe? depois o gesso seca e corta para Que aí fazer o o gesso é o molde. molde. É, É,
Então, assim, foi uma parte bem dolorida também, né, E amor? foi um tempo muito difícil, porque assim, aí fechava ela, né, evitar, ela Ela não só podia conseguia, tirar para tomar banho. não conseguia andar nem nada, quer dizer, a gente ficava privado a ela. Foi uns 2 anos, né, É. uns 2 anos com esse colete, mas graças a Deus passou e hoje ela tá aí. Não teve jeito para a escoliose dela, porque descobrimos tarde, sabe? Aí, mas ela tá bem, tem Ela acompanhado. caminha, né? É. Anda. Desce escada, sobe escada. E ela começou a andar com que idade? Então, com 8 anos e Com- meio. É, Quando o médico lá falou que era 4 anos de tratamento, que a gente ia começar a ver o o desenvolvimento desenvolvimento dela, dela. né? Aí foi mesmo. Com 8 anos e meio, ela começou a gatinhar, andar, falar algumas coisas, que ela fala muito pouco, né? Só o que interessa é. Mas entende de tudo. Entende Tudo, tudo, tudo. né? Muito inteligente. A gente vai na igreja, assim, às vezes o pastor pergunta alguma coisa para levantar o dedo, ela é a primeira que levanta. Assim, ela tá folheando a Bíblia, mas ela tá prestando atenção na palavra, sabe? Legal, que bênção. E É. ela gosta da pai. Ela vai todos os dias? Como que é? Não, hoje vai só segunda e quarta, por causa da idade dela, então já diminuíram os dias, sabe? Mas todo dia ela pega a bolsa na hora do almoço, tem E que arrumar chora. e chora pra ir. Todo santo dia. Mesmo? Todo santo dia. Tem que Ela arrumar. gosta. Que Gosta. bom que ela Todo dia ela quer gosta. ir. Que bom, que bom. E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem, ou se ainda tiver Nada. algum ponto aí que Não, vocês queiram compartilhar com a gente, mas é um prazer, foi um prazer conversar com vocês, conhecer um pouquinho mais da história da Natália, que é uma alegria, né? Toda vez que ela vem, é uma alegria tê-la aqui com a gente, e ela anda e pega na mão de um, pega na mão do outro, é uma gracinha ela. E vocês estão de parabéns, com certeza ela é muito bem cuidada, muito amada, com certeza. A gente fala, né, que o amor ele transforma, ele é o combustível. Eu entendo que o amor é o combustível deles. É o que faz eles se desenvolverem, é o que faz eles avançarem. Quando eles recebem esse amor, eles voam. É, E a Natália tá voando aí, tem 28 anos. E com certeza o combustível dela é o amor que ela recebe de vocês, da Rafaela, da família. do meu genro, né, que é uma pessoa muito boa, que gosta muito dela, né, bem? É, Tem maior cuidado, maior carinho com ela, a gente fica muito feliz. Que bom. E aí eu queria que vocês deixassem, né, uma palavrinha para as famílias raras que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo. o que eu deixo assim, antigamente a gente não tinha esse espaço, essa proteção, esse cuidado que a gente tem hoje com famílias raras, né? O pessoal procurasse, que ainda tem muitos pais que rejeitam essa parte, né? Fica mais recuado. A gente até já chamou alguns casais, né, amor, que passa por esse momento também, para vir, assim, ainda estão segurando, mas vai acabar aderindo. Porque hoje, assim, a informação é muito importante, né? O tratamento, a orientação, os direitos que as pessoas têm, né? Que antigamente não tinha direito nenhum, tinha que correr atrás de tudo, né? Hoje não, hoje já tem Tinha os direitos, portas. mas não era Não divulgado. tem, não, Exato. não tinha um caminho tão, É. né, E hoje, como já Famílias Raras trilhado, dá né? essa oportunidade para a gente ter esse conhecimento, essa abertura, né? Então isso é muito bom, né? O carinho, até o lazer a Famílias Raras proporciona, que a gente não tinha antigamente, né? Então é muito bom. Aí eu peço pro pessoal, adere, né? Vem para conhecer, para participar, né? Obrigada. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na vida da Natália, na nossa vida, né, porque temos que ser fortes, né, e agradecer também vocês, né, por esse carinho que, assim, para nós é difícil vir em todo evento, mas a gente se esforça, né, meu amor, Com certeza. a gente, a gente quer estar aqui, mas às vezes não dá, né, Aham. mas é muito bom e vocês continuam abençoando as pessoas como vocês têm abençoado, né? Que Deus fortaleça vocês, né? Para ter esse, igual o André falou ontem, né? 1 ano, né? Tá começando a andar. Agora, que uns dias está Tá correndo. correndo. E obrigado por esse momento, tá? Foi muito gratificante para nós. A gente que agradece. E a gente agradece também a sua audiência e a sua presença aí com Famílias Raras, a sua
inscrição, seu compartilhamento, curte e esteja presente com a gente.